nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que ele estava ali devido a um pecado que ele tinha cometido. Assim como o paralítico ali de Betesda, também o paralítico de Cafarnaum também tinha cometido um pecado. E quando Jesus fala para ele: levanta-te, pega a tua cama e anda, a Bíblia diz que instantaneamente aquele homem se colocou de pé. Porque se você achou um absurdo, se você acha um absurdo a pergunta que Jesus fez ao paralítico, mais absurdo ainda foi Jesus falar para ele se levantar e andar. Mas Jesus está querendo demonstrar para aqueles homens que estão ali ao redor, que não somente ele cura, mas ele também perdoa pecados. O Evangelho de João, ele quer mostrar um Jesus filho de Deus. O Evangelho de João, se você observar, é o tempo todo ele querendo mostrar para os fariseus, para os judeus, que Jesus não é somente um homem com alguns talentos, mas Jesus é Deus. Aquele homem, irmãos, ele estava aprisionado. Ele carregava dentro dele a culpa e o desprezo. Jesus estava naquele dia querendo libertar aquele homem de sentimentos do passado. Toda aquela culpa que ele carregava, toda aquela dor que ele carregava. De algum momento na vida dele, ele ter tropeçado, ter caído e ter ocasionado tudo aquilo que ele vinha sofrendo. Jesus queria fazer uma limpeza completa na vida daquele homem. Jesus não queria somente curar ele da paralisia física, mas Jesus queria curar aquele homem da paralisia espiritual. Pode bater palma para Jesus. Porque Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele não desiste de mim. Jesus não, irmão, desistiu de Judas. Até a última hora, Jesus estava tentando ali conquistar Judas. Quando Judas desprezou Jesus com um beijo, Jesus não virou com falsidade e falou: com um beijo você me trai, amigo. Jesus chamou de amigo porque ele considerava Judas um amigo. Porque o cargo que ele deu para Judas era um cargo de confiança. Jesus até a última hora lutava pela alma ali de Judas. Jesus até a última hora, ele lutava pela alma ali daqueles dois ladrões da cruz. Mas somente um aproveitou a oportunidade. Assim como Jesus olhou, louvado seja Deus, para aquela mulher que foi buscar água, aquela samaritana, e ele a amou. Mesmo sabendo que ela já tinha tido vários maridos e no momento o que ela estava não era dela, Jesus a amou. Assim como Jesus olhou ali para o jovem rico e ele o amou, mesmo sabendo que no coração do jovem rico ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e o amou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que escolheu você. E Deus, quando te fez, Ele já sabia direitinho cada fraqueza que você tem, cada ponto fraco que você tem. Deus não errou ao te escolher. Deus sabe direitinho como cada um de nós seríamos quando nós nos tornássemos adultos. Diz a palavra de Deus no livro de Jeremias que antes de ser formado, Jesus já tinha dado o nome para a gente lá no céu. Antes de estar no ventre da tua mãe, Jesus já tinha te planejado.
Mesmo se sua mãe não quisesse, mesmo que seu pai não quisesse, já era plano de Deus de você estar aqui essa noite. Já era plano de Deus. Jesus não erra nas escolhas. E nós vemos aqui que esse homem enfrentou vários obstáculos, porque depois que ele foi curado, os fariseus ainda vieram, mas hoje é sábado, não é lícito ser curado no sábado. Porque, irmãos, sempre vai ter pessoas que ela não passam pela porta, mas ela também não quer deixar ninguém passar pela porta. Tem pessoas que ela fica na porta, eu não entro, mas você também não entra. Ela está somente para atrapalhar, irmão. Como uma vez minha mãe teve um sonho, e nesse sonho, ela diz que tinha uma fila muito grande, e essa fila era para entrar no navio. Só que de repente, ela via que a fila que ela estava não andava. Aí passou um irmão que a gente conhece e no sonho falou para ela: irmã Silvia, a irmã está na fila errada, não é aí. Aí ela falou: não, eu estou na fila certa. E ele foi embora no sonho. E ela diz que vendo que aquela fila não andava, ela falou: eu creio que ele está certo. E foi atrás para ver qual era a fila que ele tinha ido. E naquele sonho, quando ela viu a fila certa, ela disse que o navio já estava fazendo aquele barulho para partir. É sinal que a vinda de Cristo já está perto. E o navio começou, e ela querendo entrar naquele navio, e ela disse que na porta tinham duas irmãs discutindo na porta do navio. E ela falou: Jesus, como é que eu vou passar por essa porta se essas duas irmãs estão discutindo na porta? São pessoas que tiram o foco do inimigo e começam a querer lutar contra o próprio irmão, a própria irmã. Está lutando para o inimigo não entrar, está o irmão do lado dele, ele está lutando, daqui a pouco vira para o teu irmão e começa a lutar. O inimigo: opa, agora eu passo. Muitas vezes, irmão, o diabo quer nos distrair. Porque ele sabe que quando nós alcançarmos a bênção que ele tem na nossa vida, os que estão ao nosso redor vai ser abençoado junto com a gente. A bênção, irmão, na nossa vida é respingada nos nossos familiares. Assim como um familiar nosso, quando ele peca, quando ele cai, ali a provação pega toda a casa. É um só da casa, irmão, que está dando problema, mas toda a casa passa a prova junto com ele. É aquele Jonas que está no navio. E a bênção, quando chegar, às vezes mesmo aqueles que não dobraram o joelho, não oraram, vai participar junto com a gente. Não quer ajudar na oração, chama para orar, não quer. Mas quando a gente é abençoado, aí quer participar. Olha, eu estou contigo, hein? Eu estou contigo, lembra? Aí quer lembrar um negócio de 20 anos atrás, irmão. Nem lembro mais, irmão. Lembra naquele dia que eu te ajudei? Falei: irmão, nem lembro mais, irmão. Mas a gente ajuda, né? A Bíblia fala que não é para a gente endurecer o coração. E eu creio que esse paralítico, depois que ele ficou bom, muitos daqueles que o desprezavam queriam participar da bênção junto com ele. Porque enquanto a pessoa está paralítica, ela está pedindo esmola. Mas por que Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Porque além de Jesus querer limpar o coração dele, aquela dor que ele carregava na alma, Jesus sabia que quando ele ficasse bom, ele ia parar de viver de esmola dos outros. Ele ia ter que trabalhar e conquistar do suor do trabalho dele. Porque quantos crentes paralíticos só vivem da oração do outro?
Irmão, ora por mim. Irmão, jejua por mim. Irmão, faz isso. Irmão, faz aquilo. Irmão, faz isso. Está na paralisia espiritual, irmão. Mas Deus, louvado seja Deus, Ele quer curar, irmão, dessa paralisia espiritual, para que você possa caminhar com as suas próprias pernas, para que você possa conquistar com o suor do seu rosto as promessas que Deus já colocou na tua vida. Porque nós temos que profetizar, irmão, assim como Ezequias, não saindo da palavra. Tem coisas que falta a gente profetizar. Deus já fez uma promessa, irmão. Cabe a nós a profetizarmos para trazer aquela promessa à realidade. Não é profetizar aquilo que Deus não te prometeu. Porque muitas vezes a gente quer algo que Deus sabe que não vai fazer bem para a gente. Porque, irmão, nós olhamos até a esquina, mas os olhos de Jesus estão depois da curva, irmão. Ele já sabe que isso que você está pedindo, se vai fazer bem a você ou se vai trazer dor. Jesus, ele não está no nosso tempo, ele é atemporal. Ele é eterno no teu passado e ele é eterno no futuro. Ele já está desde o teu nascimento até o último dia da tua vida. Ele já sabe o que vai acontecer. Jesus não tem o plano B para o crente, não tem. Se você sair do plano A que Jesus colocou para a tua vida, saiba que Ele vai te trazer para o plano A. Ele não tem um novo plano para você, isso é mentira. Eu caí, eu me afastei, Jesus fez um novo plano para mim, Ele trouxe um atalho na minha vida. Mentira. Ele vai te apertar até você voltar para o plano A. Jesus não tem plano B na vida do crente. Jesus cerca, irmão, aquele que conhece a palavra, e ele se afasta, Jesus vai cercar. Assim como ali no livro de Oséias, diz a palavra de Deus, que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, e ter filhos com aquela prostituta. E a palavra de Deus diz que toda vez que Oséias ia procurar a mulher dele, ela estava na rua deitando com outro homem. Deus queria que o profeta Oséias sentisse o que ele estava sentindo toda vez que ele procurava Israel para o adorar. Israel estava adorando outro Deus. E Deus falou: está vendo, Oséias? Toda vez que você vai procurar ela está na cama com o outro. Mas olha o que eu vou fazer com ela. Eu vou cercar ela de tal maneira que ela vai ficar num círculo, ela vai ficar num aperto tão grande que ela vai atrás de cada amante, vai bater na porta, mas ele não vai abrir, e ela vai ter que voltar e bater na tua porta, Oséias. É assim que eu vou fazer com Israel. Eu vou cercar o meu povo de tal maneira que eles vão bater na porta dos seus amantes, mas eles vão ter que voltar a mim. É assim que Deus faz com aqueles que saem da rota de Jesus. Mas Jesus é especialista em recalcular a rota. Pode bater palma para Jesus. Que muito de nós, irmão, tem certo momento que parece que a gente chegou no fundo do poço. Não tem mais para onde a gente ir. Jesus, eu não sei. Só um milagre. Era o caso desse paralítico. Ele estava no fundo do poço há 38 anos, irmão. Imagina 38 anos. Tem bênção lá em casa, irmão, que a gente demorou 5 anos, mas tem bênção que a gente demorou 20 anos orando, irmão.
20 anos. Deus fez uma promessa há 20 anos atrás e a gente ganhou 20 anos depois. Mas Deus cumpriu, irmão. Deus é fiel. E às vezes a gente esperava a ajuda de um irmãozinho, de uma irmãzinha, e não vinha. E às vezes, irmão, não é o irmãozinho, a irmã que é ruim, não. É Jesus mesmo que não está deixando te ajudar. Porque a prova você tem que passar sozinho. Tem provação que Deus vai permitir alguém chegar até você e te ajudar. Mas tem provação que Deus não vai permitir ninguém te ajudar. Você vai ter que passar sozinho. E eu lembro nessa época que lá em casa fechou as portas assim de tal maneira, irmão. Só eu trabalhando. E tinha uma irmã que ia lá em casa, a gente estava em privação de tudo, irmão. Ela ainda falava assim quando ela sentava na sala: olha, esse final de semana fui na casa da irmã fulana, levei um franguinho assado, uma Coca-Cola. E a gente, Jesus, e ela não traz um aqui. E a gente passando pelo um vento. Ela vem contar aqui na nossa casa, mas não traz. E a gente fica calado. Passando na prova calado. Porque a gente tinha que confiar mais no provedor. Não é ninguém ali que ia nos socorrer, era o próprio Jesus que ia nos socorrer. Não é ninguém que vai te socorrer, é Jesus. Até o pastor da onde minha mãe congrega, ele falava assim: irmã Silvia, eu vi com uma cesta básica, mas terminou numa casa antes de chegar na tua. E eu não tenho mais nada. Ela, amém, pastor. Amém. E eu vou te dizer mais, né? Tinha uns irmãos que vinham direto do monte para almoçar lá em casa, sabendo que a gente não tinha nem pra gente. E minha mãe tinha que dividir praticamente o que não tinha. Irmã, eu senti de Deus de orar, mas ele só sentia de Deus de orar meio-dia, irmão. Era só meio-dia, na hora do almoço. Deus só tocava para ele ir lá em casa meio-dia. Não era 8 horas da manhã, não era 5 da tarde. Era meio-dia que Deus tocou para orar pela sua família, irmã. Aí caía uma discussão entre meus irmãos: vai dar nada não, mãe, o senhor está vindo aqui para comer. A minha mãe: não, eu vou dar. Eu vou dar, não gosto de fazer isso. Mas Deus, quando abriu a porta, irmão, escancarou. Mas Deus, quando abriu a porta, aleluia, foi o sobrenatural, irmão. Tá, tudo que estava bloqueado no reino espiritual veio de uma vez só. Toma o que você está pedindo, tudo de uma vez, toma. Mas foram anos, irmão, de oração. Foi anos, não foi uma hora para outra. Tem gente 1 ano falando que está cansado. Eu estou 1 ano pedindo, estou cansado. Tem coisa que foram 20 anos orando, irmão. Mas veio, mas chegou. Deus é fiel, irmão. Não temos que confiar no homem. A nossa confiança está no Senhor Jeová. Deus é Deus que muda o cativeiro. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas não é qualquer profecia. É a palavra que Ezequiel pegou da boca de Deus diretamente para ele. Muitas vezes queremos profetizar o que Deus não mandou. Não vai acontecer, irmão. Profetiza aquilo que Deus já mandou. Se Deus falou: irmão, vou te dar uma casa, profetiza. Irmão, vou salvar seu filho, profetiza. Irmão, vou te dar um casamento, profetiza. Agora, se profetizar o que Deus não mandou, irmão, você vai falar que Deus é ruim, que nada está acontecendo. Mas não, é o que você está profetizando. Você quer o que Deus falou, não, você está falando sim. Você quer entrar num combate espiritual com Deus, e quem entra em guerra com Deus sempre vai perder. Deus não vai dar para você o que vai te matar.
Quando o diabo falou para Jesus, transforma essa pedra em pão, Jesus não obedeceu, porque ele sabia que se transformasse, ia ter na boca sabor de pão, mas quando chegasse no estômago ia ser um peso de uma pedra. Se você pedir e insistir no que Deus já falou para você que não, você vai passar por prova, irmão. Tem gente que está em prova, irmão, porque buscou com as suas próprias mãos. Esse paralítico, ele estava numa prova, porque ele buscou com as próprias mãos essa prova. Uma irmã, certa vez, ela contou um testemunho, e nesse testemunho, ela falou que ela estava fazendo algo que ela sabia que era errado. Ela ia nos cultos, mas toda vez que tinha uma pregação, ela se retorcia toda no banco, porque ela sabia que estava mexendo com ela a pregação, mas ela não vinha embora. Ela, Jesus, eu sei que estou errado, mas eu não vou embora. Aí Deus, amando tanto ela, mandou um pastor ir na casa dela, incomodando o pastor. Deus falou, vai lá e entrega para ela Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. E ali aquele pastor falou, olha irmã, Deus me incomodou a madrugada toda, mandando entregar essa passagem para a irmã, as bênçãos e as maldições. Deus fala que a irmã está num erro, e se a irmã persistir, vai trazer uma grande dor, não somente para a irmã, para toda a família. E ele leu, se fores fiel, seu filho será abençoado, será próspero a sua casa, o teu salário, a tua plantação, a tua entrada e a tua saída, e foi falando as bênçãos. Mas se fores infiel, as pragas alcançarão a tua casa, a doença alcançará a tua casa, o teu salário será no saco furado, as pestes te alcançarão. E aquela irmã diz que no testemunho, ela falando, ela disse que depois que o pastor entregou tudo, ela não falou em voz alta, mas ela falou no pensamento dela, eu sei que eu estou errada, mas eu quero e vou continuar. Ela pagou para ver, e ela contou esse testemunho. Depois de tudo que ela passou, a casa dela virou de cabeça para baixo, porque ela não obedeceu o que Jesus mandou ela fazer. Jesus perdoa os nossos pecados, mas as coisas do pecado, ainda mais quando você é coluna na tua casa, a coluna quando ela peca, atinge toda a família. Tem familiar que quando peca, não atinge todo mundo, porque não é a coluna da casa. Mas a coluna, quando ela erra, atinge todo mundo. Quando a coluna escorrega, atinge toda a casa. Quando não é a coluna que escorrega, atinge somente alguns. E essa irmã, ela era a coluna da casa. Deus enviou um vaso lá, para que ela pudesse se arrepender, mas ela não se arrependeu. Assim como Davi, Deus enviou o profeta, Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas a espada não saiu da casa de Davi. Deus perdoa, irmão, algumas coisas que nós erramos, a gente pede perdão, mas as consequências vêm. As consequências vêm, porque Deus é justiça, irmão. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente Ele ceifará. Plantou vento, vai colher tempestade, irmão. Plantou brisa, vai colher bonança. E eu já estou aqui caminhando para a parte final. Jesus queria mostrar para aquele paralítico que ele não dependia de tanque nenhum, ele dependia da palavra de Deus.
Não é de tanque, irmão, que você depende. Não é de tanque, irmão, que você depende. Não é da provisão que você depende, é do provedor. É Ele que faz tudo. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É dele, somente para Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós somos dependentes de Deus. Cada um, irmão, está num patamar espiritual. Não podemos comparar nossa vida com da irmã, com do irmão. Ah, Senhor, a irmã fulana venceu estando daquele jeito, por que eu não venço? Porque o mistério que Deus tem contigo é diferente. Deus exige mais de algumas pessoas e menos de outra. Mas a minha vizinha toda errada, ela conquistou isso. Se a minha vizinha venceu, eu também vou vencer. Jesus diz, você não vai vencer sem mim. Só com Jesus. Quando Deus, irmão, nos separa, é diferente. A exigência é diferente. Quando Deus escolhe alguém, irmão, é diferente. Parece que tudo que você faz é cobrado mais rápido. Deus não dá nem tempo para te cobrar. É rápido. Você fez, já leva uma pancada. Toma, puf. Aí você, ai Jesus. E tem gente que parece que peca, e peca, e peca. E você fala, Senhor, até quando? Até quando que meu filho, minha filha vai ficar daquele jeito? E o Senhor não vai cobrar, não vai apertar? Até quando meu marido vai ficar daquele jeito? Até quando minha mulher vai ficar daquele jeito? E Jesus diz, contigo é diferente. Deixa teu marido na minha mão. Deixa o teu filho na minha mão. Eu estou dando corda para ele. Tempo certo quando eu puxar. Quando Jesus puxar, irmão. Deus dá corda, irmão. Ele deixa, parece que está tudo bem. Você fala, Jesus, eu acho que eu estou certo, hein? Aquilo que falava na igreja que era errado, eu acho que não é errado, não. Eu estou fazendo e está tudo bem. Aí Jesus fala, espera. Espera. Eu estou dando tempo, esse tempo que eu estou dando, não é porque eu estou satisfeito contigo. É tempo de arrependimento. Eu estou te dando um tempo para você se arrepender. Eu estou em silêncio, não é porque eu estou alegre contigo. Eu estou te dando um tempo, não se engane. Deus, Ele dá um tempo, irmão. No início, na vida do crente é assim. Dá um escorregão, Deus começa a usar os vasos. E usa para te entregar uma coisa. E você vai em outro lugar, usa o vaso lá para você. E vai em outro lugar, usa. Você, meu Deus, parece que só tem eu no culto. Todo mundo é usado só para mim. Aí depois ele fica calado. Aí silencia. Imagina, irmão, José com 17 anos. Deus entregou para José somente num sonho, irmão. 2 sonhos para ele. E José foi lá, irmão, para o Egito. Ele teve que confiar naqueles 2 sonhos. Não foi nenhum profeta lá falar, eis que te digo, José, eu estou contigo aqui nessa prisão. Olha aí a calúnia dessa mulher. Não, irmão, José ficou somente com aqueles 2 sonhos agarrados. E às vezes, irmãos, a gente quer que Deus fale com a gente todo culto, use o vaso toda vez para a gente. Não, irmão. Deus te entrega, depois você tem que confiar. Porque o que é de Deus se cumpre. O que não é de Deus não vai se cumprir. Se não se cumpriu, só tem 2 coisas que podem ter acontecido. Ou você não está no centro da vontade de Deus, ou não foi Deus que usou o vaso. Se você
Paulo teve quando veio aquela menina no meio do caminho, quando Paulo ia para o culto na casa de Lídia todos os dias, aquela menina gritava: eis aí o servo do Deus Altíssimo, que veio trazer a palavra. E diz a palavra de Deus que o Espírito se incomodou dentro de Paulo, porque ele viu que não era o Espírito Santo. O que ela falava não era mentira, mas o dom do discernimento fez Paulo saber que era o diabo falando. Paulo parou, botou a cabeça na mão daquela menina: espírito de adivinhação, sai! Nem tudo, irmão, que entrega, às vezes pode bater no que você quer muito e você abraça logo. Saiu um pouco da palavra, mas porque Deus mandou. Nem tudo, irmão. Peça a Deus o discernimento, porque quando algo não confirma no teu coração, você às vezes fala: Jesus, não deixa eu julgar não esse vaso, mas eu não estou sentindo que é o Senhor, me perdoa se é. Incomoda lá dentro. Não bate, o Espírito Santo que está em você não testifica com aquilo que foi entregue. Você fala: tem algo de errado, mas Senhor, eu vou orar em cima disso, porque se é o Senhor vai confirmar. E Deus, Ele te pergunta essa noite para você, para cada um que está aqui: queres ser curado? Queres ser curado? Queres ficar são? Disso que está te incomodando, que você está carregando há anos, disso que está te oprimindo, que faz você ficar ali em posição fetal no teu quarto, e o teu pensamento fica em círculo, e você não para de pensar na mesma coisa, você quer pensar em outra coisa e aquilo não sai. Queres ficar são? Queres ficar livre desse pensamento que te incomoda, dessa dor na tua alma que está te incomodando, que está impedindo de você avançar? Porque tem coisas do passado que impedem da gente avançar para o futuro. Tem coisas que você tem que liberar lá no passado. Abra essa gaveta que você não quer abrir na hora da oração, que machuca. É ela que Jesus quer entrar. É essa dor na alma que Ele quer tirar. E esse paralítico, Jesus tirou dele o que mais doía dentro dele, que era dele se sentir sozinho, de ninguém ajudar ele, dele ser desprezado. Jesus fez uma limpeza física e espiritual dentro da vida, do coração e da alma desse paralítico. E ali, irmão, aquele mesmo que um dia uma mão foi erguida para tirar ele do chão, hoje ele estende a mão para outros, para ele poder levantar outros. Porque, irmãos, o crente tem experiências para poder levantar outros crentes. Deus não tem prazer na dor, irmão. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Mas é necessário o ouro ser provado no fogo. Porque não adianta, irmão, você conquistar, nós conquistarmos as coisas rapidamente e depois a gente tentar deixar escapar pelos dedos das nossas mãos. Quantas coisas Deus já colocou nas tuas mãos e você deixou escapar? Você fala: ah, Senhor, se a experiência que eu tenho hoje, eu tivesse naquele dia, eu não deixaria aquilo escapar. Eu não vacilaria na segunda oportunidade. Mas Deus, Ele é poderoso para virar o nosso cativeiro. Ele é poderoso e Ele está aqui essa noite. Aquele que cura, que dá a cura perfeita. Porque quando o paralítico levantou, o paralítico não teve que fazer fisioterapia.
Ele não teve que ir para o médico, ele ficou bom na hora, irmão. Ele não foi andando primeiro mancando e depois que ele foi ficando bom ao passar dos dias, não. Ele ficou bom na hora. A cura que Deus faz é perfeita. Aleluia. Queres ficação? Amém? É só até aqui a palavra de Deus. Bate palma bem forte para Jesus. Irmãos, quem entendeu a palavra de Deus, dá glória a Deus. A palavra de Deus falou comigo essa noite. Porque, irmão, quando estamos aqui no altar, a palavra fala conosco. A espada passa aqui, para depois ir aí no banco. Primeiro ela nos conserta, para depois ela passar aí no banco. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta essa noite. Tem alguém aqui que não é evangélico? Louvado seja Deus. Todos são crentes, né? Amém. Pode bater palma para Jesus. Então vamos fazer uma oração, irmão. Vamos fazer uma oração. Antes que eu vou passar de novo para a serva de Deus, vamos fazer uma oração pela nossa família, pelos jovens da nossa família. Hoje é o culto da mocidade. Louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca, irmão, Deus é minha testemunha, nunca fiquei preocupado com quantidade de pessoa. Porque se o maior pregador que passou por essa terra pregou só para um e o nome dele é Jesus, quem sou eu? Eu prego para um como se estivesse pregando para 100, irmão. Não estou preocupado com quantidade, irmão, não estou. Então você agora, irmão, vai abrir aquela gavetinha que você não abre. Você vai expor para Jesus aquela dor que já te incomoda há anos. Você falar: Jesus, eu quero ser limpo disso que está me incomodando há anos. Me libera dessa dor que eu venho carregando há anos, que me impede muitas vezes de eu viver coisas novas. Você vai entregar agora. Você vai abrir agora essa gaveta para Jesus. E vai entregar também a sua família nas mãos do Senhor. Todos começam a dar glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor, em nome do Teu Filho Santo Jesus Cristo, nos encontramos reunidos, ó Pai amado, na noite desse dia, porque, Senhor amado, Teu é esse lugar, e o Senhor já estava aqui antes, Senhor amado, de nós. O Senhor tomou o primeiro lugar, pois é Teu, ó Pai amado. Tu é Deus, Senhor, que tira a vida, Tu é Deus que dá a vida, Tu é Deus que abate, Tu é Deus que exalta, Tu é Deus que transforma. Vai transformando, ó Pai amado, a cada vida, vai enviando, ó Pai amado, em cada lar, em cada família agora um exército de anjo. Olha aí a batalha que a Tua serva está passando, olha aí a batalha que Teu servo está passando. Tu é Deus que vira o cativeiro, ó Pai amado, vai virando o cativeiro no Teu povo, ó Pai amado, vai repreendendo o espírito de Sambalat e Tobia, porque estamos diante de uma grande obra, de tal maneira que não podemos descer, ó Pai amado. Vai jogando por terra as afrontas de Senaqueribe, ó Pai amado, que quer fazer o Teu povo de impedir de marchar, de impedir de avançar. Mas diz a Tua palavra que não há encantamento contra Israel, e o povo que o Senhor abençoou não pode ser amaldiçoado, ó Pai amado. Entra, ó Pai amado, na guerra, entra, ó Pai querido, na batalha, ó Pai amado. Vai jogando por terra toda obra de macumbaria, vai jogando por terra toda seta de enfermidade, vai queimando todo espírito contrário, vai repreendendo o espírito da miséria, da mão mirrada, do gafanhoto, vai tocando nas latas de mantimento, vai abrindo porta onde não tem porta, ó Pai amado, vai jogando por terra as setas de enfermidade, vai curando, ó Pai querido, essa pessoa, vai curando da dor da coluna, vai curando da dor nos ossos, vai curando, Senhor,
toca no sangue, toca, Senhor, na cabeça, vai tocando no estômago, vai tocando no pulmão, vai tocando no coração, vai tocando na bacia, vai repreendendo o demônio do câncer, vai jogando por terra o demônio da AIDS, vai pegando a Senhor amado, vai jogando por terra agora, em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, todo espírito de enfermidade, sai, 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 expulsa a igreja, sai, 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 sai do meu lar, sai da minha família, vai saindo agora, vai entrando com providência no meu lar, ó Pai amado, vai salvando nossos familiares, vai chamando cada um pelo nome, tira do lamaçal do pecado, vai tirando, ó Pai amado, a venda dos olhos, o comichão do ouvido, ó Pai amado, vai tirando toda a nuvem negra, ó Pai amado, tira, ó Pai amado, toda a macumba renovada, vai quebrando agora toda a maldição, que quem impedia essa irmã de ser feliz, esse irmão de ser feliz, olha aí, Senhor amado, há poder no teu sangue, ó Pai amado, essa jovem que o diabo falou que ela não vai ser feliz na vida sentimental, há poder no teu sangue, esse jovem que o diabo disse que ele não vai ser feliz, mas ele já é feliz, eu profetizo, ó Pai amado, uma vida sentimental abençoada, uma vida material prosperada, eu profetizo, ó Pai, sobre o vale de ossos secos, que haja vida, que haja vida, que haja vida, e vida com abundância, ó Pai amado, vai movimentando as águas, como ali no tanque de Betesda, ó Pai amado, movimenta tudo que está parado na vida dessa irmã, movimenta, ó Pai amado, libera, ó Pai querido, tudo que está bloqueado, Senhor, no mundo espiritual, vai desbloqueando, libera, ó Pai amado, libera, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, marcha sobre a largura da terra, alarga a tenda, ó Pai querido, para a esquerda e para a direita, alarga, Senhor, que botamos, Senhor amado, fincar, as, Senhor amado, as estacas da fé, da esperança, do renovo, do avivamento, Papai amado, que venhamos gerar o nosso Isaac, ó Pai amado, entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada família, ó Pai amado, nessa noite, aquele que entrou triste, venha sair daqui alegre, aquele que entrou abatido, venha sair daqui renovado, aquele que entrou angustiado, venha sair daqui avivado, porque nós cremos, Pai amado, que essa casa é tua, Pai querido, e aqueles que entraram por essa porta vão sair daqui transformados, vão sair daqui renovados. Papai amado, ó Deus querido, aviva, Senhor amado, a tua obra no meio dos anos, eu notifico, ó Pai amado, salva, liberta, transforma, consola, em nome do Senhor Jesus. Quem crê assim diz amém. Bate palma bem forte para Jesus. Já passou as ofertas, eu nem vi. Irmãos, coloque a oferta na Pode bater palma e glorificar a Ele, porque Ele se faz presente em nosso meio, aleluia, Jesus. Pode bater palma com força, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você batendo palma e glorificando a Ele, aleluia, tua vitória vem mais rápido, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, assim, as minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será pelo poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus.
As minhas mãos estão cheias do poder de Deus, e tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus, tudo que você tocar vai ser abençoado. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus. Bate palma e glorifica ao Rei Jesus. Isso, aleluia. Glória a Deus. Mais forte para Jesus, você tem o melhor. Isso. Rabacanda, rabasubicanta, rabacanda, rabassurianda, rabacandarápia. Isso. Eita, papai, aleluia. Labacanda, rabasubicanta, rabassurianda, rabassurianda, rabacandaraba, xirimandagas. Labassurianda, rabasubicanta, rabassurianda, rabas. Eita, Jesus. Já tem gente recebendo aqui. Aleluia. Já tem gente recebendo aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você tomou posse da palavra nesta noite que o homem de Deus trouxe. Aleluia. E Deus falou fortemente contigo aí no banco. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ele pregava, aleluia, o anjo te visitava e te sarava, te curava. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer tomar posse? Levante sua mão onde você estiver. Isso, minha irmã, tome posse da vitória. Bate palma e glorifica Ele. Isso, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje Deus curou aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje teve cura aqui. Aleluia. Deus te curou. Aleluia, Jesus. Até eu fui curada. Aleluia. Eu tomo posse. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Você foi curada aí no banco. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer tomar posse? Aleluia. Levante sua mão. Levante. Você já recebeu, mas é outra cura também. Aleluia, a sua foi a espiritual. Mas teve alguém aqui que também estava com cura física. Aleluia, veio e tomou posse da vitória. Quer tomar posse? Quer levar com você? Aleluia. Isso, minha irmã. Bate palma e glorifica Ele. Isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Satanás te perturbou essa semana. Perturbou para você sair da graça, para você sair do controle e você, aleluia, perder a tua bênção, tua vitória. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Ele sabe que quando você entra numa campanha, você não entra, aleluia, para fazer pela metade, mas você entra do começo até o fim. E ele ficou furioso. E essa semana ele veio com tudo para querer que você perdesse, aleluia, a tua vitória. Quer tomar posse? Eu conto em nome do Pai, eu conto em nome do Filho, aleluia, e eu conto em nome do Espírito Santo. Isso, você receba a vitória. Foi fiel do começo ao fim, receba a vitória. Isso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje, aleluia,
a tua vitória é grande que você recebeu nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus, a sua vitória é grande que você recebeu neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você falou com o Senhor: Senhor, eu estou indo lá e eu quero receber algo. Aleluia. E eu quero trazer comigo essa bênção, essa vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou lá e eu quero tomar posse dessa bênção e dessa vitória. Aleluia. Eu conto em nome do Pai, eu conto em nome do Filho, e eu conto em nome do Espírito Santo. Isso, irmã, pela fé, tá, minha irmã? Isso, receba. Aleluia. Vitória espiritual. O diabo queria lhe enfraquecer espiritualmente. Aleluia. Louvado seja Deus, porque ele sabe que você é um instrumento do Deus vivo na oração, na intercessão. Aleluia. E Deus manda falar assim: aleluia. É Pai, Filho e Espírito Santo. Jejum, oração. Aleluia. Glória a Deus, porque aleluia, tem batalhas que vencemos com jejum, com oração. E ele sabe que você é um instrumento na intercessão. Aleluia. E você é ajudadora de almas. Então ele vem com grande fúria. Então aleluia, tem que estar no jejum e na oração e na palavra. Aleluia. Toma posse da vitória nesta noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No momento que o pastor Afonso estava ministrando, aleluia, a santa palavra, aleluia, louvado seja Deus. Deus falava assim, aleluia: eu estou entrando em guerra dele e ele não, aleluia, nem imagina que eu estou entrando em guerra dele. Nesta noite receba a vitória. Guerra, aleluia, que Deus está visitando tua. Aleluia, Jesus. Guerra no mundo espiritual, Deus está visitando hoje. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem causas aqui que é impossível para você, mas para Jesus tudo é possível. Aleluia. Causa que é impossível para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda falar assim: não sejais igual Tomé. Aleluia. Não sejais igual Tomé. Aleluia. Tem causas impossíveis para você, mas para Jesus tudo é possível. Quer tomar posse? Eu conto em nome do Pai. Você é uma. Tem mais pessoa aqui. Isso, minha irmã. Bate palma e glorifica o Rei da Glória. Isso. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus está abrindo portas hoje. De alguém que pediu portas abertas. Aleluia. Ele está visitando. Aleluia. Ele está abrindo essa porta para você entrar e para você passar. Aleluia. Isso, receba. Em nome de Jesus Cristo, receba. Isso, bate palma e glorifica o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está, aleluia. Louvado seja Deus, pedindo um milagre. Aleluia. Você está pedindo um milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E você fala: Senhor, entra ano, sai ano, e eu continuo do mesmo jeito. Aleluia. E Deus manda falar assim: daqui, aleluia, para a virada deste ano eu vou te fazer surpresa. Glória a Deus. Vou te fazer surpresa. Aleluia. A surpresa vai chegar e tu vai se alegrar em algo. O Senhor vai te alegrar. Aí você falou com Deus: Senhor, tu questionaste. Aleluia. Senhor, entra ano, sai ano, e eu ainda continuo do mesmo jeito. Eu ainda continuo do mesmo jeito. Nem ando para frente, nem ando para trás. E Deus manda te falar assim: daqui para o final deste ano eu vou te fazer uma surpresa.
Glória a Deus. Quer tomar posse? 3 pessoas aqui. Aleluia. Vocês questionaram com Deus. Entra ano, sai ano, ainda está do mesmo jeito. 3. O Senhor está falando aqui, não é uma só, é 3. Aleluia. 1, 2, 3. Isso, bate palma e glorifica o Rei da Glória. Isso. Glória a Deus. Quando a senhora levantava esses papéis, ela aí, a irmã aí. Quando a senhora levantava esses papéis, aleluia, a irmãzinha aqui. Isso. A senhora, quando a senhora levantava, foto, foi papéis, eu não sei. Isso. Louvado seja Deus. Isso. Levante a mão, com a mão bem em pé, sinal de vitória. Isso aí. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando a senhora levantava seus papéis, o anjo vinha e colocava a mão nos seus papéis. Aleluia, glória a Deus. Estava visitando cada papel, cada fotografia, e estava te dando vitória e livramento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate palma e glorifica o Rei da Glória. Isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, Deus está, aleluia, glória a Deus, te aperfeiçoando para uma grande obra, aleluia, glória a Deus. Deus te aperfeiçoando, aleluia, você, para uma grande obra, aleluia, glória a Deus. Quer tomar posse? Eu conto em nome do Pai, eu conto em nome do Filho. Isso, você, toma posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Bate palma e glorifica a Ele. Isso mesmo, irmão, aleluia. Aquele que glorifica Satanás não fica nem perto, ele sai com tudo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Ele não suporta aquele que tem a presença, aquele que tem o unção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não suporta. Eita glória, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Não suporta, que não olha nem para a tua cara. Eita Jesus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Eu me lembrando aqui de uma situação, aleluia, glória a Deus. Eu dentro do ônibus, o motorista não conseguia nem me dar o troco. Eita Jesus, por quê? Porque, meu irmão, a gente quando está na busca com Deus, Satanás ele se levanta, fica furioso, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Nesta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tem passado provações lá dentro da tua casa, você tem passado provações lá, aleluia, glória a Deus. E Deus está visitando o teu lar nesta noite, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você está passando por grandes provações lá dentro do teu lar, e Deus está lá visitando a tua casa. Você está aqui, Ele está visitando lá. Quer tomar posse? Eu conto em nome do Pai, eu conto em nome do Filho e do Espírito Santo. Receba e tome posse da vitória, meu irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor esqueceu de passar o voto, né? Aleluia. Quem quer o voto?